Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo respondendo perguntas que foram deixadas no último vídeo que eu fiz, também de perguntas e respostas. Porém, se você fez alguma pergunta em algum outro vídeo antigo, vídeo que não é de perguntas e respostas, ela não estará aqui, porque às vezes acaba se perdendo e eu não vejo quando alguém faz alguma pergunta num vídeo muito antigo que eu já postei. Mas aqueles que fizeram perguntas nesse último vídeo de perguntas e respostas, elas estão aqui. Não respondi apenas perguntas polêmicas ou perguntas muito prolixas, perguntas teológicas que demandam tempo, demandam um vídeo exclusivo. Então, tem algumas perguntas que eu não respondi porque tinham essas características. Mas se a sua pergunta foi objetiva, ela está com a resposta aqui. Antes de respondê-las, convido você que passa por esse canal, ainda não se inscreveu nele, se inscreva. Também deixa aí seus comentários, suas observações, suas perguntas e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que ele pode ajudá-la. Vamos então às respostas das perguntas. São perguntas variadas. Não é só pergunta de liturgia. As pessoas deixaram aqui perguntas de vários aspectos, inclusive essa primeira que eu vou responder aqui não tem nada a ver com liturgia. Vamos lá. A primeira pergunta é a da Flávia Alves, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. A Flávia diz o seguinte: já passei dos 40 anos, sou solteira e percebo que não tenho vocação matrimonial, vocação maternal e nem para a vida religiosa consagrada. Há algo de errado nisso? O que o senhor me aconselha a esse respeito? Flávia, se você se sente bem nessa condição, isso que é mais importante. Você não precisa se enquadrar dentro de algo que a sociedade muitas vezes coloca para nós. Olha, você tem que ser isso, ser aquilo, casar, constituir família, ou ser religioso, ser religiosa. Você tem que se sentir bem na condição que você está. Se você se sente bem nessa condição, é feliz, isso é o que é mais importante. Então, procura viver a sua vida tranquilamente, do jeito que você se sinta feliz. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, o importante é você se sentir bem. Se você se sente bem, vai poder fazer muita coisa para os outros, do jeito que você é, na condição que você vive, sem precisar ser freira, sem precisar ser casada, enfim. Viva bem, feliz, na condição que você escolher, que você se sentir melhor. A outra pergunta é do Gabriel Oliveira. O Gabriel pergunta: as leituras podem ser cantadas? Olha, Gabriel, como o próprio nome diz, leituras, elas devem ser lidas. Eu, particularmente, nunca vi uma leitura sendo cantada. O que é cantado são salmos e o evangelho. Mas as leituras eu nunca vi ninguém cantando. Mas eu penso também que não há impedimento, não. Uma missa solene ao extremo, onde tudo é cantado, oração eucarística, respostas, evangelho, salmo. De repente, se a pessoa quiser cantar também as leituras, mas tem que ser naquela melodia gregoriana, não pode ser melodia aí de qualquer melodia. É como aquela melodia que é cantado o evangelho, se caso for feito. Mas é raríssimo isso. Eu, particularmente, nunca vi ninguém cantando leituras na missa. Mas eu penso que não há nenhum impedimento, não. Pelo menos eu nunca encontrei em nenhum livro litúrgico dizendo o contrário disso. A outra pergunta é da Manubelli. Ela pergunta: sou coordenadora da liturgia na minha comunidade, junto com outra pessoa, porém eu não consigo ajudar na ornamentação da igreja para a missa. Sou obrigada a ajudar? Se eu não consigo, isso me impede de assumir a coordenação da liturgia?
Claro que não. O coordenador, não necessariamente, a pessoa coordenadora, não necessariamente precisa ser aquela que vai arrumar a ornamentação da igreja. Lembre-se, você é coordenadora da liturgia, você deve trabalhar em equipe, e aí então na sua equipe deve ter alguém que tenha essa habilidade, que tenha essa disponibilidade, que goste de fazer isso. Essa função não é necessariamente de quem coordena a liturgia. Ela pode ser delegada por uma outra pessoa da sua equipe. Então, isso não impede de você ser coordenadora da liturgia de forma alguma. Se você tivesse tempo, gostasse, tivesse possibilidade, poderia fazer. Mas esse não é o papel exclusivo do coordenador. O coordenador tem um papel muito mais amplo de coordenar uma equipe, de delegar funções nessa equipe. E é isso que você deve fazer. Então não se preocupe com isso, não. Se você não tem tempo ou não é dada a ornamentação, não é impedimento para você ser coordenadora da liturgia. O importante é que você saiba conduzir bem a sua equipe, cada um no seu devido papel, cada um desempenhando esse trabalho em equipe, e aí tudo vai dar certo. Então não precisa ser você, não. A outra pergunta é da Flávia Alves. A Flávia Alves pergunta: todos os sacramentos são passíveis de nulidade ou apenas o sacramento do matrimônio? Por quê? Vamos por parte, Flávia. O sacramento do matrimônio é passível de nulidade. Inclusive, eu fiz um vídeo com esse tema, esclarecendo a diferença entre nulidade matrimonial e anulação matrimonial. A anulação não existe em nenhum sacramento e nem no sacramento do matrimônio. A nulidade matrimonial significa que, após um processo que transcorre no tribunal eclesiástico, comprova-se que aquele casamento, aquele sacramento não foi válido, não existiu como sacramento. Então, não é uma anulação, é uma comprovação da sua nulidade, da sua não existência como sacramento. Existem vários fatores que possibilitam que um sacramento seja nulo. Então, não é só o sacramento do matrimônio. Outros sacramentos podem ser passíveis de nulidade. Por exemplo, batismo. A pessoa que batisma de forma ilícita, de forma incorreta, que não usa a fórmula do batismo, esse batismo é inválido. Quem batiza, por exemplo, em igreja que não tem o reconhecimento da Igreja Católica Apostólica Romana, como, por exemplo, batiza na Igreja Católica Brasileira. Esse batismo é inválido na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, esse batismo é nulo, ele não existiu para a Igreja Católica, ele não existe, ele não tem reconhecimento. Qualquer sacramento é passível de nulidade, mas a maioria deles nunca se busca nulidade porque é feita uma preparação adequada, os ritos são válidos, então não configura nulidade do sacramento. O mais comum são sacramentos é o sacramento do matrimônio. Mas outros sacramentos, se os ritos não for feito com a fórmula devida, eles são nulos também. Então, isso também serve para outros sacramentos. A outra pergunta é de Eridan Souza. Eridan pergunta: na minha paróquia, no mês de junho, todos os cânticos, inclusive cântico de comunhão, são cantos com melodias de músicas mundanas. Eu não canto, estou em pecado? Duas coisas, Eridan. Primeira coisa é que aí na sua paróquia há um déficit de liturgia muito grande. Lembrando que estão adaptando a liturgia ao folclore do mês de junho. A liturgia não é folclore.
Quando a gente coloca na liturgia cantos folclóricos por causa das festas juninas, nós estamos mostrando que nós estamos folcloralizando, se é que existe esse termo, ou então fazendo um teatro, uma representação da liturgia, o que não corresponde. Então, se os cantos são cantos durante o mês de junho com músicas do mundo profano, músicas mundanas, há um erro crasso de liturgia, uma falha litúrgica gravíssima aí na sua comunidade. E o fato de você escolher não cantar, não há pecado algum, até porque parece que você tem consciência de liturgia e isso está passando mais para um folclore do que para uma liturgia. A liturgia não é folclore. O grande perigo nosso na liturgia é fazer com que a liturgia se torne algo folclórico. E isso é muito complicado, porque a liturgia é mistério celebrado, não é folclore. A gente tem que evitar isso, né? Não pode fazer da liturgia uma festa junina. Então, isso tem que ter cuidado. O mês de junho, geralmente, é o tempo comum, as músicas são próprias do tempo comum e não precisa ser música aí do cancioneiro popular das festas juninas, se é que é isso que está acontecendo, pelo que parece, aí na sua paróquia. A outra pergunta é da Francielen Costa. Francielen pergunta: no Cordeiro de Deus é correto fazer o gesto de colocar a mão no peito? É uma escolha sua, Franciele. Não existe essa orientação na liturgia. A liturgia não pede que na hora do cordeiro tem que colocar a mão no peito. O momento que a liturgia pede que tem que colocar a mão no peito é na hora do ato penitencial, quando é aquela fórmula, por minha culpa, minha tão grande culpa. Aí sim tem 3 batidinhas no peito naquela hora do ato penitencial, quando é esta fórmula. Mas no cordeiro não tem esse gesto não. Mas se você quiser fazê-lo, não é pecado não. Você escolhe. Essa é uma opção do fiel. Não é orientação da liturgia, mas também fazê-lo não é pecado, não está errado. É um gesto de piedade, é um gesto de devoção, você pode fazer tranquilamente. E a Franciele faz uma outra pergunta. Ela diz: em que momento é correto se levantar depois de ajoelhar para a consagração? Até eu já falei disso em outros vídeos, mas foi bom você fazer essa pergunta, porque a gente vê muita gente que continua ajoelhada depois que termina a consagração. Pela orientação da liturgia, se levanta na hora em que se diz: eis o mistério da fé. Tem alguns padres que até fazem assim, para que a assembleia que está ajoelhada se levante nessa hora. Essa é a hora de se levantar. Alguns falam: eu prefiro ficar a oração eucarística inteira ajoelhada. É uma escolha sua, mas não é orientação litúrgica. Não é pecado ficar ajoelhado a missa inteira, se você quiser. Você pode participar da missa ajoelhada a missa inteira, se você quiser. Você só não está seguindo aquilo que a liturgia recomenda. Tem momentos para sentar, momentos para ficar em pé, momentos para ficar de joelho. Então, o momento de ajoelhar é o momento em que está acontecendo a consagração. Quando o padre diz: eis o mistério da fé, toda a assembleia deveria se levantar. A outra pergunta é do Gabriel Oliveira. O Gabriel pergunta: queria saber se é certo cantar na hora que as espécies são elevadas. Se é que eu entendi sua pergunta, Gabriel, você se refere à hora da consagração? Se for a hora da consagração, não. Nessa hora não tem canto, não tem fala. Essa hora é silêncio absoluto, o olhar direcionado para as espécies que estão elevadas, porém em silêncio. Há grupos de canto equipes de canto que gostam de cantar nesse momento, mas não é indicado, não é correto. A liturgia não pede canto nessa hora, a liturgia pede silêncio e compenetração na hora da consagração. Raquel Mota, ela não pergunta, ela pede sugestões. Ela diz o seguinte: o senhor poderia me indicar assuntos e temas para serem tratados com os messes, na formação dos messes? Olha, Raquel, tem muitos temas que podem ser tratados na formação de messes. Por exemplo, você pode tratar
como fazer uma adoração ao Santíssimo, você pode trazer orientações de como levar comunhão para os enfermos, inclusive eu fiz alguns vídeos sobre isso. Você pode também falar sobre formação de exéquias, que é uma das funções do Messi. Você pode falar sobre a missa, explicar a missa parte por parte, ou estudar a missa parte por parte. Você pode também falar sobre posturas dos mestres no presbitério. Você pode falar também o que se espera de um mestre. Enfim, tem uma lista grande de temas que podem ser tratados na formação de mestres. Esses são apenas alguns como sugestão. Dê uma olhadinha na playlist desse canal e você vai ver ali os vídeos sobre mestres. Quanto temas eu tratei ali já, são mais de 20 vídeos só exclusivamente para mestres. Dê uma olhada lá, eu acho que você pode aproveitar bastante aqueles temas para estudar junto com os mestres. Você pode reunir com eles, passar o vídeo e depois fazer um debate. Se tiver dúvidas, até você pode depois trazer aqui, que eu faça um vídeo respondendo as dúvidas que saiu na reunião de mestres. Seria bem bacana, pode fazer isso que eu respondo as suas perguntas. Faça um vídeo só respondendo perguntas. Então, se você quiser fazer uma reunião com os mestres da sua paróquia e fazer um levantamento de dúvidas que eles tiverem, você me passa todas elas e eu faço um vídeo só respondendo perguntas dos mestres. A outra dúvida é da Eliane Barros. A Eliane pergunta: quando o mestre expõe o Santíssimo, é obrigado falar ou cantar ou pode guardar o sagrado silêncio? Eliane, você pode fazer orações apropriadas nesse momento, pode cantar cantos apropriados nesse momento e pode guardar o silêncio sagrado. Você que escolhe a melhor postura. Geralmente eu oriento que nas adorações ao Santíssimo, o mestre priorize tempos de silêncio, de contemplação, de oração pessoal. Evitar muitos falatórios. Às vezes se faz adoração ao Santíssimo e tem falas do começo ao fim, sem nenhum espaço para silêncio. Isso não é adequado, porque é um momento profundo de oração e você poderá muito bem priorizar o silêncio, sim, sem nenhum problema. Marcelo Ferreira pergunta: sou mestre e acólito não instituído. Quem tiver dúvida sobre acólito instituído, acólito não instituído, dê uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre acólitos, lá na playlist. Posso dar comunhão e presidir a celebração da palavra paramentado com as vestes de acólito? Pode sim, Marcelo, não tem nenhum problema. Você pode distribuir a comunhão com a sua veste de acólito, já que você é também mestre. E você pode também conduzir uma celebração da palavra com a sua veste de acólito. Não tem nenhum problema usar as vestes de acólito nessas duas funções, que não são funções diretamente do acolitato, mas é uma veste oficial. Você pode fazer, sim, sem nenhum problema. Francisca Andrade pergunta: como descartar as alfaias deterioradas? Eu fiz um vídeo, Francisca, só falando sobre como descartar objetos sagrados, mas eu acho que eu acabei não falando sobre descarte de alfaias. Foi bom você fazer essa pergunta. Bom, Francisca, vai do tipo da alfaia. Se for uma alfaia histórica, uma alfaia nobre e ela está deteriorada, eu aconselho que você leve a um restaurador para restaurá-la, porque são peças que devem ser preservadas
tipo vestes sacerdotais, toalhas de altar, que tem toalhas de altar que são nobres, que são bordadas com fios de ouro. Então essas precisam ser restauradas e não descartadas. Porém, se é um material já menos nobre, que está totalmente irrecuperável, se é, por exemplo, um sanguíneo, pala, que são objetos, alfaias pequenas, elas podem ser descartadas queimando-as. Pode queimá-las. É a forma mais adequada de descartar panos. Então você pode queimá-los. Mas avalie antes de fazer isso, consulte o pároco da sua paróquia, veja a qualidade dessas alfaias. Não vá sair por aí queimando alfaias antigas, que você pode queimar patrimônios importantes da sua paróquia, da sua igreja. Então tome bastante cuidado com relação a isso. Avalie com a equipe, com o padre, antes de fazer o descarte. Chegando à conclusão de que não vale a pena restaurar, recuperar, então pode ser queimada. A outra pergunta é da Auxiliadora Sá Barreto. A auxiliadora pergunta: quando o padre está consagrando, os cantos continuam após o padre terminar e o padre fica esperando, é certo? Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, auxiliadora, porque ela não estava muito bem formulada. Eu tentei aqui reformulá-la, espero que eu tenha entendido e eu esteja respondendo corretamente a sua pergunta. Você se refere à hora da consagração? Se for a hora da consagração, é aquilo que eu disse antes, nessa hora não tem canto. A hora da consagração, se a sua comunidade está cantando na hora da consagração, tem alguma coisa errada, porque nessa hora não se canta. Agora, se for outros momentos, tipo ofertório, comunhão, é aquilo que eu disse no outro vídeo. Terminou a função, a última pessoa terminou de colocar oferta, cessa-se o canto. A última pessoa terminou de comungar, cessa-se o canto. O padre chegou ao altar, beijou o altar, cessa-se o canto de entrada. E assim em cada momento, quando terminou a função, cessa-se o canto. Agora, na consagração não tem canto. E a última pergunta é do Jairo Fonseca. Ele pergunta: é certo rezar a novena dentro da missa? Não é certo rezar a novena dentro da missa. A missa não comporta outras coisas internas que não seja o rito da missa. Se está inserindo uma novena dentro da missa e ela está interferindo no rito da missa, não é correto. A novena pode ser feita antes ou depois da missa, quando acontece novenas na paróquia. Agora, interromper a missa para fazer uma novena, isso não é correto. Então você corta, quebra o rito da missa. Isso não é certo, isso não é correto quando acontece. Exceto se for algo que está inserido dentro do rito da missa. Por exemplo, na hora das preces, acrescentar uma prece, mas isso também não é novena. Enfim, não se faz novena dentro da missa. Ponto final. Por hoje é isso. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Pode deixar perguntas aí também, que assim que tiver uma quantia de perguntas, eu responderei essas perguntas, como eu fiz agora. Dê uma olhadinha se essas perguntas já não foram respondidas em vídeos anteriores. Evite fazer perguntas polêmicas ou complexas, teológicas, que demande um vídeo só para a sua pergunta. Pergunte coisas práticas, objetivas, e eu te responderei nesse vídeo. Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.